Bom dia, eu, a Cris Fernandes e eu, Otávio Raposo, junto com o Convida Escola do Ser, estaremos hoje trabalhando um pouquinho mais o Fluxo da Prosperidade, que é nosso grupo hoje, que é gratuito. Se você não faz parte ainda, entre, vou deixar o link no final aqui. E a gente vai trabalhar hoje autoinveja, um tema muito recorrente que a gente faz diariamente, às vezes quem não percebe isso. E a gente de tudo isso. Estou só aguardando a Otávia chegar para que a gente possa fazer esse movimento. Aí, seja bem-vinda, Otávia. Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos lá? Estão preparados? Já estou com a vontade dessas desprogramações acontecerem, essas liberações. Muito bem, muito bem. Vamos Estamos, lá então? a gente está muito grato, né? O nosso grupo, vocês estão recebendo esse convite e aceitando. E eu sempre falo que a mudança está a uma escolha de nós, basta a gente escolher. O universo vai movendo, chegando pessoas, insights presentes. E quem já escolheu essa semana, a gente já tem feedback da nossa mesa, como eu brinquei aquele dia, né? E quando a gente está aberto a perceber os presentes, a perceber a abundância, a prosperidade em todos os níveis, a gente começa a perceber as sutilezas, os detalhes. Às vezes coisas materiais, mas às vezes presentes, assim, que aquela sorte de sucesso que destrava, aquela pessoa que você precisava falar com ela, estava inacessível, de repente você está aí tomando um gelato e ela senta do lado e você pode acessá-la. Sabe essas sincronicidades, né? Que eu adoro do universo. Quando a gente está aberto para o fluxo mesmo, abrindo tudo para esse fluxo, né? Vai chegar. E é muito legal isso, né, Otávio? Isso aí, gente. E quando a Cris fala, você imagina assim, né? A gente passa às vezes a vida toda estudando na escola para sair dali com conhecimento, com aprendizado, e a gente sempre questiona: nossa, mas isso eu não vou usar, isso eu não vou usar na escola, mas tem que aprender, mas tem que aprender. O que ela está falando aqui não é de algo complexo, né? Que você tem que passar a vida inteira aprendendo, estudando, se dedicando. A gente está falando de uma escolha. E a escolha, ela vem do coração. E do coração, só quem cuida é a gente, né? Ninguém vai ficar olhando para você e pensando: ai, será que ela escolheu? Será que ele escolheu? Não, é interno, é do fundo da sua alma, do fundo do seu coração. Então, vale a pena, né, se permitir fazer essa escolha para que você viva, para que você escolha viver o melhor janeiro da sua vida. A gente vai falar que a gente vai estar junto esse ano inteiro com vocês. A gente vai estar junto como uma família, como uma grande egrégora, porque a prosperidade e a abundância, ela está disponível para todo mundo. Eu não preciso tirar de alguém para eu receber. Essa é uma mentalidade que às vezes a gente vê, né, Cris, por aí, que falam, que conversa um pouquinho com a inveja, né? Não com a autoinveja, mas conversa um pouquinho com a inveja em si, o conceito, né? E não precisa ser assim. Se a gente escolher de todo o nosso coração, né, o universo, Deus, aquilo que cada um acredita, ele é abundante e infinito. Então, está disponível para todo mundo, basta a gente escolher. Não precisa se esforçar, não precisa ser pesado, não precisa, nossa, então agora eu vou ter que fazer. Não, escolha no seu coração. Seja justo, honesto, bondoso. Lembre sempre da lei da semeadura, aquilo que a gente planta, né? Dá um tempinho ali, porque precisa desse tempo divino, né? Para aquilo germinar, crescer, você vai colher aquilo ali. Então a gente tem que se preocupar única e exclusivamente com aquilo que a gente faz. Aquilo que o outro faz é dele. E a gente vai falar aqui de alguns mecanismos, como é que a gente se protege para que isso que é do outro, muitas vezes não afete a gente, né? Sem querer, às vezes a gente baixa um pouquinho a vibração, não está num dia muito legal, ou não está com aquela fé tão, né, tão forte ali, tão vívida, aquilo de alguma forma pode, não quer dizer que vá, pode nos afetar. Então, como é que a gente, como grupo, né, a gente se ajuda, a gente se protege, a gente se fortalece para a gente chegar onde a gente quer e no fundo do nosso coração a gente deseja, né? E muita gente tem medo da inveja, né? Fica protegendo de pessoas, aquela pessoa tá me modelando, aquela tá copiando o que eu faço, tá conversando com o meu cliente, é minha concorrente, fica nessa energia externa. E a gente tem que entender que tudo que a gente é e cria, tudo que a gente pensa vai criar alguma coisa. A gente fala que faz formas, estruturas e pensamentos, né? Então cria uma densidade.
E essa densidade, se você tem um campo que você está só focando na inveja externa, você está abrindo espaço para aquilo interferir nos seus sonhos, projetos e tudo. Só que tem uma pior, né? Porque a externa você vai colocar mecanismos de proteção, manter sua vibração alta, a gente vai falar depois de outros mecanismos, outras ferramentas. Mas e quando ela é a auto-inveja, Otária? Como que a gente faz? Que é isso? O que é essa tal da auto-inveja? A gente falou semana passada, né, na live, e todo mundo falou: o que que é isso, tal, tal. Eu falei: ó, vai lá para a live que a gente vai contar, né? E certamente, pessoal, né, vocês já ouviram isso com outro nome, de outras formas, mas o que a gente quer representar aqui é que, na prática, é um não merecimento. É quando a gente olha para tudo aquilo que a gente sonha, lembra que eu falei que está no fundo do nosso coração? Né? Às vezes ninguém sabe, a gente não contou para ninguém, mas está ali no fundo do nosso coração. Nossa, eu queria casar, nossa, eu queria ter um emprego melhor, queria abrir meu negócio, queria ser promovido no trabalho. Um tanto de sonhos que a gente tem, e no fundo, a autoinveja é quando a gente não acredita que a gente é merecedor. E é como se fosse, trouxe até uma bonequinha aqui, essa aqui sou eu quando era pequenininha, gente. Ó. É como se quando a gente estava dessa idadezinha assim, sei lá, 6, 7 anos, que é mais ou menos até quando a gente forma os principais conceitos, né, que levam a gente, que formam o nosso script de vida. Às vezes a gente toma algumas decisões com essa idadezinha aqui que conduzem a nossa vida até hoje, por incrível que pareça, né? E aí, nesse momento, às vezes, quando a gente estava lá pequenininho, alguém, né, criança sonha muito, né? Que é um monte de coisa, e cria e tal. E aí, alguém, não que a pessoa fez por mal, não. Aquilo que ela tinha, ela entregou pra gente. E às vezes, até com a intenção de nos proteger. Falou assim: então, para com isso, né? Pobre não conquista isso. Isso aí é coisa de rico. Dinheiro não dá em árvore. Sabe, aqueles tipos de palavras e orientações que aqui, quando a gente era pequenininha, a gente internalizou e, de alguma forma, gente, de forma inconsciente, sem querer, a gente passou a acreditar que a gente não era merecedor, que aquilo não estava disponível para a gente. E a gente desenha e formata a nossa vida baseado naquilo que lá atrás, às vezes, a gente acreditou. Ah, mas não foi quando eu era criança, foi, sei lá, no meu último emprego. Meu chefe falou que eu era isso, que eu era aquilo. Foi minha mãe, foi meu pai, foi um ex-marido, foi a minha ex-namorada. Não importa, tá? De alguma forma, a autoinveja é quando a gente se auto-sabota, ou seja, dentro do nosso coração, que é o nosso, que é aquilo que é mais íntimo nosso, a gente se desacredita. E aí a gente vai fazer uma reflexão aqui. Eu trouxe alguns pontos. E aí, à medida que eu for falando, explicando, vocês vão pensando, se quiser anotar no papelzinho para fazer uma autoavaliação, de 0 a 10, o quanto que você percebe que você tem essas características no seu dia a dia. Quanto que, sei lá, numa semana, quantas vezes você pensa sobre isso? Ou, em um mês, quantas vezes você pensa? Crie um parâmetro para que você possa se autoavaliar de 0 a 10, sendo que 0 isso não aparece e 10 aparece com uma frequência importante, tá? E no final, eu vou trazer 3 principais pontos aqui, e no final a gente vai fazer, dentro do nosso coração, uma grande liberação. A gente não tomou algumas decisões lá atrás, quando a gente era pequenininho, a gente não absorveu algumas palavras porque a gente quis. Ah, então tá, ele falou isso, não. Foi inconsciente. E quando a gente viu, esse programa, vamos chamar assim, sabe quando entra um vírus lá no computador? Esse programa, ele tá fazendo a nossa vida girar, girar, e algumas coisas se repetem, aquele ciclo volta, e a gente fica pensando, por quê? Então, isso pode ser um indício de que a gente ainda tem dentro de nós algum indício de autoinveja, tá? Então, voltando. De 0 a 10, 0 isso nunca acontece. 10 isso acontece com uma frequência grande. Eu vou falar aquilo que é uma característica que você pensa, tá? Se quiser tomar nota no papelzinho aí de cada um. Primeiro ponto, conflito interno. Olha que pesado, gente, mas esse é o conceito realmente. Ligar aqui uma ligação que entrou. O indivíduo, ele atua como seu próprio inimigo, dividindo-se entre o eu, que deseja realizar,
e o eu que destrói as oportunidades. Quando a gente fala de inimigo, a gente não pensa numa coisa boa, né? E a gente imaginar que a gente pode ser o nosso próprio inimigo é muito pesado, tá? Então, o primeiro é o conflito interno. Eu acho que eu quero, no fundo do meu coração, eu penso que eu quero. Mas sabe aquela vozinha interna? Fala, não, você tá doido, você vai. Você lembra, né? Você não pode ter isso. Isso aí é só para quem XPTO, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, de 0 a 10, o quanto que isso acontece? Ó, em uma semana, dependendo da situação, eu penso isso sim. Quando eu estou no meu trabalho, eu erro alguma coisa e meu chefe me chama atenção, poxa, mas você não viu, não prestou atenção. Você fala, nossa, mas eu sou burra mesmo, esse tipo de pensamento, se ele aparece com você com uma certa frequência, de 0 a 10, anota aí. Segundo ponto, sabotagem da realização. Muitas vezes por medo, tá? Sem querer, ela prejudica aquele projeto ou aquele sonho. Sabe aquela coisa assim, vou colocar o relógio para despertar, nananana, e sem querer, eu vou lá e esqueço de colocar o relógio para despertar naquele dia que eu tinha um projeto. Nossa, por que você não foi? É porque eu esqueci de colocar. Inconscientemente, a gente se sabota. E aí, quando você vê, você tem um monte de desculpa, porque aí não foi você que fez. Nossa, foi, né, algo que eu não tinha que fazer, né? Acontece. Quem nunca esqueceu de colocar o despertador, a gente conta essas mentiras pra gente e às vezes passa um tempo, a gente olha para trás e fala: nossa, pois é, né? 2025 passou tão rápido, né? Pois é, foi isso que aconteceu. Só que 2026 está começando agora. Então, que desculpas a gente pode perceber hoje, que a gente contou para a gente até ontem ou até hoje, que a gente não quer continuar contando em 2026. Por isso que a gente vai estar junto com vocês durante todo o ano, para que a gente não seja vítima da gente mesma, a gente pare de praticar a autoinveja com a gente, tá? E o último ponto, autopiedade. Esse aí, gente, eu acho que é o mais desafiador, na minha opinião. Pois eu deixo a Cris falar. Sabe aquela coisa que. Nossa, mas também, coitadinha da Otávia. Ela saiu lá de Cachoeira de Macacu. Você não sabe, essa cidade tinha 60 mil habitantes, não tinha escola. Eu conto essa história para mim e eu crio um personagem, né? Deixa eu pegar minha bonequinha de novo aqui. Eu crio um personagem e falo assim, coitadinha, né? Ela não venceu, ela não prosperou, mas também, olha de onde ela veio. Então, eu conto essa história para mim e eu tenho tanta certeza de que eu sou uma vítima e que eu, né, estou sofrendo com aquilo, que está tudo bem e que aquilo vira o meu modus operandi de vida, né? Eu passo a operar a partir daquela grande autopiedade que eu tenho. E isso traz, resultado disso, gente, é estagnação. Aí você passa 10, 15, 20 anos, alguém te pergunta algo, se imagina lá na frente, quando a gente se imagina lá na frente, dizendo que, então, eu não fui para frente porque a culpa é do outro. Não, a responsabilidade é nossa. Na última live, o pessoal adorou quando a gente falou papo de adulto, né? Isso aí, papo de adulto. É isso mesmo, gente, é conversa para adulto. Porque criança, ela muitas vezes dá birra, né? E faz o que ela quer. E adulto faz o que tem que ser feito. Então, vou repetir os pontos. De 0 a 10, a gente vai fazer uma grande reflexão, uma grande internalização e, principalmente, a Cris vai nos conduzir numa grande liberação dos momentos em que você percebe que existe esse conflito interno de 0 a 10, onde você se coloca como seu próprio inimigo. Segundo ponto, onde você se sabota, então de alguma forma você cria mecanismos para aquilo não dar certo, ainda que de forma inconsciente. E por último, autopiedade que causa estagnação, quando a gente tem pena da gente e a gente fica rodando nesse looping e a gente não sai do lugar. E o Cris? grande problema dessa autopiedade, que eu fiquei com vontade de dar uma elucidada, porque quem reforça um pensamento, o que isso vai acontecendo? Vai se tornando uma verdade, vai cristalizando dentro de você. O que a gente tem mania de fazer? Espero que vocês já saíssem, já tivessem saído disso, né? Quem não saiu, presta atenção. Tudo que a gente consome de música, tudo que a gente consome de conversa, tudo que a gente consome de informações audiovisuais, né? Visuais, novelas, filmes. Presta atenção no que você está consumindo. Por quê?
aquilo vai se tornando uma repetição. Se eu gosto de trauma e drama na novela, o que eu gosto na minha vida? A vida, como diz a novela, imita a vida. Então, alguma coisa em mim está reforçando aquele padrão. Se eu gosto de sentar no lugar e ver qual é a mais fodida, ai, mas minha vida é muito triste. Não, mas é a minha, você não sabe o meu chefe. Nossa, mas você não sabe do meu destino. Eu vim lá daquele problema, eu tive desafios. Meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é isso, é aquilo. E a gente vai achando sempre culpados, né? Por quê? Tudo que a gente é de novo, a gente reflete do lado externo. A gente cria. Então você está criando seu chefe, você está criando o jeito que seu marido te trata, você está criando o jeito que seu filho te trata, você está criando isso por falta de posicionamento interno, uma postura. Eu sou merecedora de viver uma vida boa, em paz e plenitude. O que for diferente disso vai ser transmutado, vai ser mudado. E a gente, aos poucos, vai fazendo rachaduras nessas crenças que foram estruturais na infância, que a gente se reforça isso. E se eu reforçar isso, eu vou me tornando cada vez mais vítima, cada vez mais estagnada, cada vez com menos força de ação, porque realmente eu preciso fazer, que é o papo de adulto. O Bert Helling, das constelações, ele traz que quando a pessoa é uma vítima, ela não quer ajuda, ela quer aliados. O que ela quer? Mais gente reforçando o padrão dela para ficar cada vez mais estagnada, cada vez justificar para ela o injustificável. Ah, mas a minha mãe não me apoia no trabalho. Ok, o que você vai fazer com isso? Essa é a sua realidade. Você vai continuar deixando ela comandar a sua vida? Ou você vai comunicar que isso é importante para você e você vai pegar as rédeas da sua vida e fazer? Então, as desculpas, estou dando um exemplo, mas existem vários. Ah, mas meu marido não aceita que eu trabalhe. Ok, então negocie sobre isso. O que você precisa? Precisa de um salário, uma mensalidade? Você precisa de um horário, trabalha home office? O que você vai fazer com essa realidade? Como fazer funcionar para você também? Então, a gente precisa perceber e parar de dar poder para os outros na nossa vida e a gente ter o papo de adulto, pegar as rédeas e falar o que é importante para mim. Por que eu estou criando pessoas para me frear? Por que eu estou criando esse reforço interno de repetir, repetir, repetir tudo que eu acredito que eu sou? Será que eu sou tudo isso que me disseram? E se eu não precisar agradar ninguém, quem realmente eu sou hoje? Uau, né? O que eu estou inibindo do que eu sou? O que eu estou apagando a minha luz para não incomodar ninguém? Por que eu não quero crescer para incomodar os outros? E esse vai ser um tema do nosso próximo sábado, o desconforto do dinheiro. Cris, mas você tá louca? Dinheiro cria desconforto? Cris, dinheiro traz conforto. Mas a gente vai trabalhar, o que você vai perceber o quanto você está conectada ao medo do desconforto que o dinheiro pode trazer na sua vida. É sério, é muito recorrente. Essa semana, os meus 4 atendimentos que eu fiz de dinheiro foi justamente sobre o desconforto de mudar de nível social. É muito sério. Mas vamos lá, Otávio, vamos fazer aí uma enquete aí. Vamos lá, gente. Então, ó, o que a gente vai fazer agora, tá? Então, de 0 a 10, quem quiser compartilhar aí com a gente no chat, tá? O quanto que você ainda se viu nesse lugar é, da prática dessa autoinveja, tá? Não é porque eu e a Cris estamos aqui falando com vocês e compartilhando desses temas que a gente não perceba essas mesmas características com a gente muitas vezes durante o dia. E o que a gente quer compartilhar com vocês? É a consciência. Quando a gente tem consciência, e é o que a gente está trazendo aqui, a chance da gente sair desse lugar mais rápido, ela aumenta. Nossa, eu estou fazendo isso, peraí, deixa eu pensar em outra coisa. Aí a Cris deu alguns exemplos, né? Eu quero ser super feliz no amor, no relacionamento, e aí eu ouço o dia inteiro a música, o fulano me traiu e eu vou trair, não, não, não. Não é que você não possa ouvir, só tem que ter cuidado que se aquilo passa a ser algo constante na sua vida, inconscientemente você pode estar criando aquilo. Aquilo que você lê, aquilo que você ouve, aquilo que você vê, as pessoas que você conversa e assim por diante, tá? Ó, teve gente que falou aqui, ó, de 6 a 8, mais ou menos, ó, de 1 a 10 do segundo, percebi 8 e o terceiro percebi 1. Então, vocês percebem, gente, que não é igual para todo mundo. Às vezes eu tenho super pena de mim e o outra pessoa não, né? Isso aí é minha mãe, meu pai me ensinou que eu preciso ir para a vida. Mas já tem outras pessoas que sem querer se sabotam, né? Sem querer. O padrão do mimimi, né? A Patrícia falou que o padrão do mimimi.
Muitas vezes é isso, né? E como que é confortável, né, gente? Você falar assim, oi, amiga, como é que você tá? Ai, você não sabe, eu tô assim, assim, assim. É bom a gente receber esse carinho. E não tô dizendo que não possa receber. O problema é quando a nossa vida, ela fica girando nessa mesma espiral e a gente não consegue sair daquilo ali. Então, eu vou fazer um convite para vocês agora. A Cris vai nos conduzir num momento onde, dentro do nosso coração, tudo aquilo que a gente viu, essa autoavaliação que a gente fez, de 1 a 10, se você tiver disposto a, de forma consciente, liberar aquilo, o programa que está rodando dentro da gente de forma inconsciente, a gente vai conduzir vocês agora através de uma meditação, de uma reflexão, e quem puder se sentir confortável, não estiver dirigindo, puder fechar os olhos, a Cris vai nos conduzir para que seja mais um movimento de liberação. Quando a gente falar do que vai acontecer no fluxo de fevereiro, vocês vão ver que vai ter um trabalho muito forte com relação à liberação dos padrões de autoinveja. Né? Lembra, a gente está olhando para o indivíduo. Ah, mas eu quero fazer para minha família, eu quero fazer para o meu negócio, eu quero fazer para minha empresa. Depois, quem tiver esse interesse, chama a gente no privado. A gente tem outros movimentos, outros tratamentos que tem um fórum específico. Esse que a gente vai conduzir no fluxo é um movimento em grupo, onde a gente vai trabalhar isso também, tá? Mas para a gente já acelerar, fazer o esquenta, né, Cris? Como a gente costuma brincar, a gente já vai fazer essa liberação hoje para quem escolher. Tudo bem? Vamos lá, Cris? Então, para a gente fazer essa liberação, eu gostaria que vocês fechassem os olhos e toda vez que eu fizer uma fala e eu pedir para você desbloquear, liberar, atualizar aquele conceito, o que significa? Que quando a gente está desbloqueando, a gente está mudando a plataforma que eu funciono, estou mudando a programação daquilo. Quando eu peço para limpar, eu estou limpando tudo que aquilo ramificou na minha vida. Tudo que aquilo eu ganho, tenho ganhos secundários daquilo, tudo que eu estou ganhando em ser vítima. Tudo que eu tô tendo ali, eu acredito que eu ganho, né? Porque ganho não é real, né? Mas eu acredito que é um ganho ali imaginário. E quando eu peço para atualizar, o que eu estou pedindo? Que a definição mais elevada divina sobre aquele conceito, sobre aquela ideia, seja internalizada um novo programa de downloads em mim. Então, para isso, eu tenho que sempre estar dizendo sim, se eu aceitar, e ficar neutro se não aceitar. E quando eu uso a respiração, esse movimento vai ajudando que essa energia flua e realmente atualize dentro dos seus conceitos, dentro do seu DNA. Parece simples, mas é potente. Então, vamos todo mundo respirar, vai fechando os olhos. Vai respirando aqueles que podem. Se você não estiver dirigindo, faça depois. Mas pode ir ouvindo para dar consciência. Respire profundamente. E vamos percebendo no nosso coração que tudo que for verdadeiro para nós, nosso coração tem paz, ele se expande, ele fica mais aquecido. Tudo que não é verdadeiro vai se contraindo, vai resistindo, porque não é verdadeiro para você. E tá tudo bem. Então vamos pedindo toda a energia divina que faça uma conexão entre o seu coração e a divindade, cada um com a sua crença, com o seu modo de perceber com o universo. Vamos pedindo que você sinta aterrado no chão, que sua energia seja enraizada e se conecte com toda a energia disponível na Terra, no planeta Terra, na natureza, nas águas, nos cristais. E você vai respirando e permitindo que essa conexão seja feita. E que todas as vezes que você se sabotou, criou autoinveja, criou procrastinação, criou muitos comentários pejorativos sobre você, muitas críticas, usou chicotes energéticos para te chicotear toda vez que você não trazia um resultado como você gostaria, não foi na velocidade que você gostaria. Vamos pedindo para liberar todos esses resíduos eletromagnéticos que estão dentro do seu ser, todas as culpas, ressentimentos, raivas, remorsos, rancores, autoinveja. Respire e vai permitindo que seja limpado, purificado. Purifica, atualiza, limpa, purifica, atualiza. Vai liberando mais, liberando mais.
Vai respirando e permitindo que todos os lugares que você contou mentiras sobre você mesmo, que você foi crítica sobre você mesmo, que você fortaleceu esse padrão que não era para você, que você não era inteligente o suficiente, que você não era boa o suficiente, que você não tinha nada para ofertar de bom para as pessoas, que você invalidou seus valores, invalidou sua contribuição de ser você, toda vez que você achatou o seu ser para caber, para não incomodar ninguém, porque você tinha pena das pessoas que não estavam no mesmo nível que você. Toda vez que você sentiu aí que era ser arrogante espiritualmente, se você revelasse a sua verdade de alma. Vamos destruir, descriar todos esses padrões, vamos deixando ir, eles não te servem mais, não está a serviço mais da sua vida. Esse programa libera e atualiza todos esses movimentos, deixa que isso seja liberado, todos esses vírus, crenças limitantes possam ser em todos os níveis, cortados, quebrados, transmutados, e todos os ganhos secundários que mantêm sua existência possam ser clareados, trazidos como verdade e ressignificados dentro de você. A cada inspiração, você vai permitindo que isso seja limpado, purificado e atualizado. Vamos pedindo a visão mais elevada divina de um pacote de downloads que você já sabe como, quando e onde reconhecer o seu valor, reconhecer a sua verdade espiritual, reconhecer seus dons, habilidades, virtudes, que você já sabe que o seu eu sou é poderoso, é bondoso, é amigável, é leal, e ele tem diversas virtudes e valores que potencializam todo o seu ser. E que a partir desse momento você se permite, com um sim bem grandão dentro de você, eu me permito reconhecer, tomar posse de todo o meu poder pessoal, de todo o meu poder espiritual, de todo o meu poder de governar a minha vida como adulta, de todo o poder de realmente criar a vida que realmente funciona para mim e que esteja mais alinhada com a pessoa que eu sou hoje em 2026. Tudo que isso é, representa, traz à tona, limpa, purifica, ajusta e harmoniza, ajusta e harmoniza, internalizando, internalizando, internalizando. Vai respirando e vai percebendo como esse movimento flui por você. Eu gostaria que cada um de você trouxesse uma crença nova, uma crença potencializadora. Se você, depois você sentir de compartilhar, fique à vontade. Eu sou. Quando eu falo essa palavra eu estou dizendo que a minha alma é. Eu sou abundante, eu sou inteligente, eu sou verdadeira, eu sou a manifestação mínima de dinheiro na minha vida. Quando você usa essa palavra eu sou, ela é muito potente. Sinta a força dela e deixa isso dentro de você. Escolha um valor, uma virtude, diga eu sou dentro de você. Vamos internalizando tudo que você é, tudo que você já acessou, tudo que você pode acessar. E se você pudesse ser, saber e perceber todos os valores e virtudes de você, o que você escolheria ser hoje? Se o dinheiro não fosse um problema, se você tivesse ele sempre abundante, com fluxo ininterrupto, crescente, o que você escolheria hoje? Que escolhas estão disponíveis a você? Que mágicas, presentes, universos estão disponíveis a cada um de nós? Tudo vem a mim, aos meus negócios, com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim, aos meus negócios, com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim, aos meus negócios, com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim, aos meus negócios, com facilidade, alegria e glória. Tudo é oposto parece ser, nada é oposto parece ser. Tudo é oposto parece ser, nada é oposto parece ser. Tudo é oposto parece ser, nada é oposto parece ser. Tudo é oposto parece ser, nada é oposto parece ser. Baixando barreiras, baixando barreiras. Vai sentindo que o fluxo da prosperidade está na sua frente. E você vai olhando para ele com muito carinho, como energia divina, como energia disponível. E que você já se abre para receber. Você pode decretar: eu me abro para receber todo o fluxo da prosperidade que está destinado a mim para o meu bem maior. Respire esse lugar. Eu recebo. Eu estou pronta. Esse fluxo da prosperidade está destinado a mim. E a partir de hoje eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Respira profundamente, vai deixando essa experiência. Nós vamos retornando por aqui agora. E quem sentir de compartilhar, o que, que você escolheu colocar na sua alma? Eu sou. Eu adoro, eu sou um imã abundante de dinheiro na minha vida. Adorei.
Eu também, eu escolhi esse aí, Cris. Eu sou um imã abundante. O imã atrai com força, né? E a gente, quando era criança, né, ficava brincando com imã. Você vai chegando pertinho, pertinho, quando vê ele, dá até aquele susto, né? Que a Sim. gente possa receber também esses sustos, né, positivos de Deus, do universo, daquilo que nos governa, para tudo aquilo que está disponível para nós se manifeste, se materialize a partir dessa nossa escolha de que nós somos merecedores, né? É um desafio tratar a autoinveja da noite para o dia, por isso que o nosso convite é que vocês continuem com a gente durante todo esse ano, para que a gente, como grupo, a gente se fortaleça e a gente, dia após dia, minimize aquilo que nos impeça, né, que nos impede hoje de prosperar e de crescer, e a gente potencialize tudo aquilo que já está disponível para nós, né? Essa é a minha escolha de hoje. E quem está participando da live continua, porque no final tem um bônus surpresa aí. A gente vai fazer um movimento muito legal, muito potente, com foco realmente em dinheiro, tá? Quem gosta de dinheiro, depois conta aí nos comentários, né? A gente vai fazer um puxão energético de dinheiro. E é algo, é uma ferramenta, né, muito legal. A gente participou, né, Cris, de uma formação há um pouquinho tempo de fundamentos de barra de axis, foi muito legal, expandiu muito a nossa mente, nosso coração. E toda essa base, né, que a gente aprendeu, a gente quer estar replicando aqui para vocês, né, trazendo como presente realmente para todo mundo que estiver junto com a gente aí nessa jornada do fluxo, tá? Posso contar do grupo de fevereiro, Cris? Sim. Ótimo. Então, tá bom. Gente, então a gente continua com as ativações para o grupo de janeiro, tá? Até 31 de janeiro. A gente continua com as ativações dos gráficos de radiestesia e tamiana para aumentar o fluxo de dinheiro através do divórcio energético, que nada mais é do que uma técnica que utiliza cristais e elementos para potencializar, para que a gente tenha força, né, condição interna da gente se separar de tudo aquilo que nos impede de crescer e prosperar, tá? Então a gente fez uma dupla ativação para vocês saberem. Normalmente, quando os clientes vêm até nós para fazer essa ativação, então o terapeuta ele ativa para aquela pessoa, para aquela situação. Esse tipo de tratamento ele pode ser feito em grupo, né? Então a gente fez para todo esse grupo de janeiro de forma gratuita e nós fizemos uma dupla ativação. Então a Cris fez ativação e eu fiz ativação e a gente já tem alguns testemunhos, algumas coisas legais que a Cris vai contar aqui para vocês na sequência, né? Feedbacks que a gente já teve, movimentos que já aconteceram, tá? Isso falando de janeiro, então a gente vai até o dia 31. E para quem quiser continuar com a gente em fevereiro, esse programa Fluxo, ele vai ser anual. A gente vai dar de hoje até o dia 1º de fevereiro, 5 horas da tarde, para quem quiser participar. O grupo Fluxo, tem um grupo lá de WhatsApp Fluxo, tem uma galera lá participando. Esse grupo ele continua ativo, é lá que a gente vai postar as novidades, as datas de live. E a gente vai criar um grupo exclusivo, um grupo oficial para aqueles que escolherem fazer parte do programa Fluxo a partir de fevereiro. Quem escolher fazer, quem está nesse grupo Fluxo de janeiro e escolher migrar para o grupo oficial de fevereiro, a gente vai fazer um movimento de um valor menor, tá? Então, a mensalidade para participar desse grupo é de R$ 119 para quem estiver nesse grupo de janeiro. Quem estiver na live e quiser entrar no grupo até 1º de fevereiro, vai pagar R$ 98. Então, de 119 por 98 para participar. Ah, Otávio, o que eu ganho participando desse fluxo de fevereiro? Todo mês nós vamos ter a ativação de divórcio energético, daquilo que nos separa, né, da prosperidade do dinheiro. No mês de fevereiro, em específico, a gente vai ter um movimento de blindagem de inveja. A gente está chamando de zero inveja. Tem cerveja zero álcool, zero não sei o quê. Então, vai ser zero inveja, tá? Lembrando que tem a parte que compete a nós, terapeutas, tem a parte que compete a cada um de vocês, tá? Então, também vai ter atividade para declarar, vai ter decreto, vai ter movimento interno de tomada de consciência. Então, não é mágica, como a gente falou. Então, é uma via de mão dupla, né? A gente faz o movimento daqui e você faz o movimento daí. Então, quem escolher
participar do fluxo de fevereiro. Lembrando que o programa Fluxo é um programa com foco em prosperidade, tá? A gente pode usar isso para outras coisas, outras áreas, a gente pode usar para várias situações. Procura a gente se você tiver dúvida no privado e a gente te orienta. Mas o fluxo que a gente vai trabalhar em grupo é para prosperidade. Então, em fevereiro, a gente vai trabalhar o programa Zero Inveja, tudo aquilo que nos impede através do divórcio energético, que é essa técnica que eu comentei com vocês um pouquinho. O que mais eu ganho, Otávio, participando desse programa? Então, nós teremos 2 encontros, né, durante o mês de fevereiro. A gente vai tratar, a gente vai ser muito legal, depois eu vou contar no grupo exclusivo, mas a gente vai criar o nosso mapa dos sonhos, tudo aquilo que você quer manifestar no ano de 2026. Então a gente vai fazer junto, a gente vai fazer em grupo, a gente vai levar papel, caneta, post-it, caneta colorida, revista, a gente vai fazer esse movimento em grupo, a gente vai criar em grupo e a gente vai manifestar a realização desse mapa dos nossos sonhos para 2026 em grupo. Então imaginem a potência, né? Vai ser um torcendo pelo outro, um ajudando o outro, um compartilhando a sua conquista com o outro. Imagina a potência do que isso vai trazer para nós, gente. Quando a gente está em grupo, a Bíblia inclusive fala, né? Melhor serem 2 do que um só. Então imagina toda a potência e força que isso vai trazer para nós. Então, durante o mês de fevereiro, a gente vai fazer essa criação do mapa dos sonhos. Isso vai se transformar num projeto de manifestação durante todo o ano, tá? Então, no mês de fevereiro, a gente cria, a gente vai manifestar a realização através desses grupos que a gente vai fazer lá, desse grupo exclusivo, tá? E a gente vai ter mais um bônus surpresa. A gente ainda está pensando se vai ser um ou outro, a gente não vai abrir aqui, que a gente ainda está avaliando, e depende muito também, pessoal, da energia do grupo que vai se formar. A gente não acorda de manhã e fala assim, vamos fazer isso. A gente medita, a gente reflete, a gente conversa, eu e a Cris, a gente pensa, às vezes a gente dorme, no outro dia a gente senta, conversa, a gente faz reunião. Não é um negócio, nossa, vamos fazer isso. Aquilo que a gente percebe do grupo, que naquele momento é a prioridade. Então, é um trabalho muito sério, feito de todo o nosso coração, para que a gente, como grupo Fluxo Fevereiro, que a gente manifeste o melhor fevereiro de todas as nossas vidas. Eu acredito que isso pode acontecer, essa é a minha escolha interna. Se for a sua, você está convidado. Então, fazendo parte desse grupo, é isso que você ganha, todo o tratamento Zero Inveja, através do divórcio energético, um encontro online e fevereiro, já estou adiantando para vocês, que é a construção do mapa dos sonhos, onde a gente vai continuar utilizando esse mapa dos sonhos para manifestar os nossos sonhos e desejos durante todo o ano de 2026, para quem escolher participar desse grupo. E para quem fizer essa inscrição até o dia 1º de fevereiro, 5 horas, de R$ 119,00 por R$ 98, tá? Esse pagamento pode ser feito no Pix, depois a gente manda as informações aqui, mas será um grupo muito potente. E, além disso, um bônus mensal. Otávio, isso vai ser todo mês esse formato, tá, gente? Mas cada mês, como eu falei para vocês, a gente vai sentir, perceber o que será a contribuição e a gente vai apresentar para vocês aqui, tá bom? E lembrando que nesse grupo de fevereiro é um grupo exclusivo, as nossas lives vão ser fechadas para esse grupo. A gente vai observar o campo de todo mundo que entrou, para a gente perceber o que o grupo em conjunto, né, está vibrando mais alto. Então a gente faz a medida de frequência do grupo, o que a gente precisa fazer para que aquela frequência esteja mais inspiradora, mais elevada, mais conectada. Então o grupo puxa a energia da frequência magnética para um nível mais satisfatório, de mais equilíbrio. Não é mágica, mas é um baita cenário, ambiente favorável para que você realmente frutifique suas sementes, seus projetos e sonhos. E a gente vai ter também esses momentos exclusivos com a gente, além de estar em grupo, a gente vai fazer vários movimentos no grupo. Lembrando também que o fluxo gratuito, que é o fluxo da prosperidade, ele vai ser anual e a gente vai ter alguns movimentos lá também. Então não saiam de lá, continuem. E quem escolher potencializar mais ainda, a gente vai entrar nesse grupo fechado, esse grupo VIP ali, que é o grupo Fluxo Fevereiro. Quem me perguntou sobre o Pix, a gente vai colocar todas as informações dentro do grupo da prosperidade. Alguns tratamentos são feitos para o grupo, então entrem lá, quem sentir.
para a gente continuar fazendo as ativações que ainda vai ser essa semana, né? Até dia 31 vai estar ativadas as plataformas. Isso aí. Gente, então agora a gente vai para o momento final aqui. Fiquem até o final, porque a gente já fez essa técnica em outros momentos, né, Cris, que é o puxão energético do dinheiro. E a gente teve resultados assim, foi até engraçado, né, que durante o movimento que a gente estava fazendo, uma das nossas colegas, a gente pediu por Pix inesperado, né? E aí a gente estava lá e ela esqueceu de colocar o celular para ficar no silencioso, tocou um plim plim lá, e depois ela foi olhar, olha, acabei de receber aqui um Pix inesperado, né? E por que que aconteceu com ela e não aconteceu com a pessoa que estava do lado? Porque não tinha conflito. Não tinha conflito. Por exemplo, ela acreditou de todo o coração e quando existe algo na nossa vida que não tem nenhum tipo de conflito, aquilo acontece. Então, a Cris vai nos conduzir através desse É o movimento. exemplo dos relatos, né? Agora que eu tô Isso, isso, lembrando isso, isso. aqui. Conta aí, conta aí, conta aí. Então, gente, a prosperidade ela pode vir de várias maneiras. Pode ser por Pix inesperados, que é a maior parte da nossa movimentação econômica hoje no Brasil é por Pix, né? Poucas pessoas estão movimentando dinheiro físico, dinheiro em espécie. É muito bom ter dinheiro em espécie perto para a gente sentir a energia dele, mas não é a realidade maior que nós estamos vivendo, né? Então, geralmente, pagamentos em cartões, pagamentos por Pix. Então, você também tem que estar aberto a isso, né? Uma cliente nossa relatou algo bem inusitado. Ela trouxe que o avô dela ligou assim: Você lembra que você, quando criança, ganhou uma bezerrinha e agora ela cresceu, eu vendi ela e tá aqui o dinheiro na sua conta? Aí ela falou assim: Uau, eu nem lembrava que era uma coisa da infância, cresceu, mas passou um tempo e ela recebeu o dinheiro, né? Uma cliente nossa queria fazer um curso, ela queria fazer um retiro agora, né? E o dinheiro chegou para ela: Você não tem dinheiro, mas eu escolhi fazer esse retiro. E ela começou a acreditar, né, nessas manifestações e o fluxo começou a ter sorte e sucesso. E ela conseguiu com a pessoa dona do evento que dividisse para ela de um jeito que ela conseguia pagar, porque ela não tinha limite no cartão. Então, esses favorecimentos, ela ainda ganhou um plus de estar com a pessoa que vai dar o retiro, no momento ali exclusivo que ela pediu, intencionou e ganhou. Olha que legal, ela só participou desse sorteio. Tem pessoas que acreditam muito em sorteio e promoções e estão ganhando mais. A pessoa falou assim que depois que ela entrou no curso, no nosso grupo, né, no Fluxo da Prosperidade, ela ganhou mais pequenos presentes. Sabe aquela promoção na farmácia, do mercado? Ela falou que ela sempre foi atenta muito a isso. Só que não estava recebendo com tanto fluxo. Só esse mês ela recebeu 3 e ela atribui a essa nova energia que foi gerada. Então são muitas coisas, gente. Eu já comecei a receber muitos mais presentes, muito mais sincronicidade, muito mais pessoas me conectando. Então, essas conexões também são um fluxo da prosperidade, né? E isso é muito interessante a gente estar percebendo. Outro caso também que eu esqueci foi uma cliente nossa que está comprando um terreno para implantar a empresa dela. E ela também não tinha todo o dinheiro para dar entrada e nem dividir. Ela foi direto com o dono do loteamento, né? Em outro estado. E esse loteamento, todo mundo fala assim, ele é rígido, ele não divide nada, ele é super cheio da grana, não precisa nem falar com ela. E ela tentou, estava inacessível, né? Antes do fluxo. E depois do fluxo, ela foi esse ditado. Ela estava lá tomando gelato e o cara chegou do lado dela e ela falou assim: Eu posso te incomodar um pouquinho? É sobre negócios, era num dia de trabalho, né? E ele permitia, ela falou assim: Olha, eu te do coração, quero muito estar lá. Eu ainda não tenho dinheiro, mas eu sou justa, eu pagaria em dia. O que você pode negociar? E ele negociou em suaves prestações, ela conseguiu juntar ali para dar a entrada. E hoje ela está realizando parte do sonho dela aí de construir tudo isso. Então, lembrando que não existe mágica, existe favorecimento, sorte, sucesso, magnetismo, porque você atrai o que você precisa. Por isso que o mês de fevereiro a gente vai trabalhar o mapa dos sonhos para você ter um caminho. Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho te serve. A gente precisa estar direcionando. E eu gosto de colocar para o universo. Reticências pode ser melhor do que sequer eu sei, que eu conheço. Tem coisa que a gente não conhece. E tá tudo bem, deixa o universo te presentear, deixa a mágica acontecer. E tem outras que eu não tô lembrando agora no momento, mas tá chegando e essa semana eu tenho certeza que vai vir mais feedbacks, porque a gente vai colocar queima kármica, aumentar outros grafos de mais sorte, sucesso e magnetismo e manifestação para que você acesse tudo isso e perceba esses presentes e milagres acontecendo na sua vida.
Muito Tem mais bom. recado, Otávio? A gente pode Não, procurar. já olhei aqui o que a gente precisava falar, a gente já falou. Espero que todo mundo continue conectado aí com a gente. Quem não está fazendo parte do grupo Fluxo da Prosperidade 2026, a gente vai inclusive mudar o nomezinho depois, para todo mundo saber que esse grupo ele vai ficar o ano todo, tá? E que vocês continuem lá, enviem para as pessoas que vocês desejam que também tenham esse movimento de prosperidade. Lembra que eu falei que a prosperidade está disponível para todo mundo? Eu não preciso preocupar em proteger, não, deixa eu ver isso só para mim. Não, essa não é uma atitude generosa, né? E Deus, o universo, ele percebe quando existe generosidade no nosso coração. Então, para todas as pessoas que você sente no seu coração que poderia ser contribuição, lembra que a decisão é dela, se ela vai querer participar, se ela vai, né, se doar um pouquinho, ou não. Mas a sua parte você fez. Então, movimenta, envia essa live aqui depois que a gente terminar para todo mundo que você imagina que seria contribuição. Manda o convite do grupo para aquelas pessoas que no seu coração você sente que seria contribuição. E aí deixa com elas, entrega, não fica com aquela expectativa, mas vai entrar, não vai entrar, faz a sua parte, planta a sementinha e aí cada um vai colher o fruto, né, do seu plantio de forma individual. Mas faça isso para que mais pessoas quando a gente chegar lá em dezembro, né? Eu falo, nossa, vamos anotar, Cris, todas essas vitórias que a gente tem recebido, né, esses testemunhos, para que a gente fale, ó, nós tivemos mais de 1.000, 2.000, 3.000 vitórias registradas, enviadas para nós, né? Porque a gente fez isso no ano passado, para a gente experimentar, para a gente testar, para a gente perceber a energia disso, a gente tem um monte de coisa legal para contar, né? E em uma semana que a gente fez a ativação, olha quantas coisas legais já chegaram para nós, né? Então é possível no indivíduo, é possível no coletivo e a escolha é de cada um. Eu escolho e espero encontrar vocês lá, tá? Para qualquer dúvida adicional, eu quero fazer um movimento diferente, eu quero tratar minha empresa, eu quero tratar o meu relacionamento, eu quero olhar para o meu emprego, eu quero aumentar o fluxo da prosperidade de alguma outra forma que você precise desse atendimento individualizado, pode chamar a gente também faz esse trabalho e a gente conversa em paralelo, tá bom? Vamos para o nosso super puxão de energia? Eu quero Pix inesperado. Uhul! Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai se conectar às energias disponíveis e a gente vai intencionar um desejo. Então, você pode intencionar que venha Pix inesperado, você pode intencionar que você tenha mais sorte e sucesso, sei lá, em promoções, em loterias, você pode intencionar que chegue mais clientes até você, que eles te acessem em divulgações, em banners, em uma live que você fez, que alguém fale sobre você. Então, você vai intencionar algo que vai te inspirar, te potencializar a atrair mais dinheiro para você. Então, a gente vai fazendo alguns movimentos para trazer um desconforto e para liberar esse desconforto também. E depois a gente vai pedir toda a energia disponível para as pessoas que são contribuição a gente entrar em contato com a gente de forma energética, magnética, por sincronicidade de vibrações. Vamos lá então? Vamos fechando os olhos, vamos sentir aterrando esse pé na terra. Sente que está bem fixo lá na terra. Vai imaginando que a energia do dinheiro, da prosperidade, todo esse canal dourado, a cor que você sentir dele, vai sentindo que tem moedas, dinheiro em espécie, dinheiro energético, Pix, moedas de todos os países, dinheiro de todos os países. Vai sentindo que está na sua frente. E você vai imaginar que tem um grande paredão e você vai baixando barreiras. Vamos baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, de tudo que impeça isso, baixando barreiras, baixando barreiras. Vamos trazendo que tudo que você julgou que era impossível, que não era para você, vai sendo liberado e você vai se associando que é possível, é permitido por agora, para este momento chegar até você. Vamos abrindo todos os seus níveis de recebimento, de prosperidade para o seu bem maior, abrindo mais, expandindo. E a cada respiração você vai sentindo a conexão com o seu coração. Vai sentindo que toda a sua energia ela vai ampliando 1 metro de distância de você. Vai sentindo se expandir a 1 metro, a 2 metros, a 5 metros, a 10 metros. Vai expandindo todo o seu ser a 1 quilômetro, a 10 quilômetros, a 100 quilômetros, a 1 milhão de quilômetros.
vai sentindo que a sua energia se expande para todos os lados, para todos os movimentos, ela vai se expandindo até sair do planeta Terra. E você vai sentindo a comunhão com a Terra, a comunhão com você, a comunhão com o seu corpo. Um ser infinito não tem bordas, um ser infinito pode captar a energia de tudo e de todos. E essa energia ser transmutada e ficar apenas a energia essencial para o seu ser. Vai sentindo toda a energia do pulsar, dessa grande energia das florestas, dos mares, das águas, da terra, dos cristais, dos elementares, de toda a energia disponível. Vai respirando e sentindo que você é esse fluxo contínuo, esse fluxo energético, esse fluxo magnético. Agora vai sentindo que na sua frente tem uma bola de luz. E nessa bola energética de luz, você vai colocando o seu desejo. Do fundo do seu coração, desejo o que você quer receber. Qualquer intenção. A gente deu alguns exemplos. Eu escolho receber Pix inesperados. Eu escolho. Vou dar um tempinho para você manifestar o seu desejo, colocando dentro dessa bolha de luz. Essa bolha vai vibrando, vai expandindo, vai entrando em conexão com tudo que você já expandiu, com toda essa energização. E agora a gente vai expandindo para fora do planeta Terra. E você vai vendo todo o mapa dentro do planeta Terra, com vários pontos dourados, coloridos, e você vai puxando a energia de todas aquelas pessoas que são a contribuição para que todo desejo que você fez, o pedido que você fez, possa acontecer, possa se concretizar. Todos aqueles que sejam contribuição a você, possam te acessar de forma energética, de forma magnética, ouvindo falar de você, vendo alguma publicação sua, algum anúncio seu, alguma forma ele vai encontrar, de te encontrar. Tudo que você está procurando também está te procurando. Vamos puxando essa energia, puxando, passando por essa bolha de energia do seu pedido, passando por todo o seu ser em expansão. Vai respirando e sentindo todas as energias necessárias sendo conectadas. E agora com a gentileza, a gente vai devolvendo um pin de energia, um fluxo de energia, como se fosse um raiozinho de energia prateada, dourada, a cor que você sentir. Vamos devolvendo para todas as pessoas do planeta, vamos pedir uma cura planetária, cura da harmonia do planeta Terra com as pessoas, que todos possam buscar seu autoconhecimento, buscar estar em paz, em luz, em abundância e prosperidade. Vai respirando. E vai sentindo que essa energia vai retornando para você. Você vai voltando 1000 quilômetros, voltando 100 metros, 50 metros, 5 metros, 1 metro, voltando para você com a energia já expandida e necessária para o seu ser. E vamos sempre percebendo que um ser infinito não tem borda, não tem limitação, está tudo disponível a ele. Vai respirando, respirando e voltando para o aqui e agora. Uau, senti vocês potentes. Senti que as pessoas que já estão aqui, que vão conectar depois, se permitindo a puxar mais energia para os sonhos e projetos. Muito legal, Cris. Estou muito feliz de participar de mais esse momento aqui com vocês. O que alimenta e aquece o nosso coração é perceber eu já estou observando aqui um tempinho, né? Tem muitas pessoas que entraram com a gente e continuaram aqui até o final. Tenho certeza que a gente vai receber logo em breve, até hoje mesmo é possível, a gente vai receber feedbacks, testemunhos de coisas que já se movimentaram pela escolha individual de cada um. Então, a gente vai deixar as informações, a gente vai publicar a live, depois a gente vai falar quais são os minutinhos onde estão tanto a meditação com relação à liberação dos padrões de autoinveja, quanto o puxão de dinheiro energético, tá? A gente vai colocar aqui para vocês. Dúvidas, perguntas, estamos à disposição. Desejo que vocês tenham um excelente final de semana, com muitas surpresas, com muitas novidades, com tudo aquilo que cada um merece. Então, prepara de dentro para fora, porque lembra que a gente falou? Às vezes a gente está meio chué, às vezes a gente está meio assim.
e acaba que é o padrão que a gente está colocando para fora, que acaba que, né, de certa forma, aquilo vai, tudo aquilo que a gente alimenta cresce. Então vamos, né, girar as nossas moléculas, pensar diferente, já imaginar que esse vai ser um dia incrível, independente daquilo que você está vivendo. Ah, Otávio, mas você não sabe as dificuldades. Eu não vamos focar nisso, vamos focar naquilo que a gente quer manifestar, como a Cris acabou de trazer aqui para nós. Que voltando àquilo que a gente falou no início, né? Quando o papo é de adulto, a gente faz aquilo que tem que ser feito. O que é que eu posso fazer hoje? Com todas as situações que estão se colocando diante de mim. O que eu posso fazer hoje é escolher no fundo do meu coração que eu tenha um dia maravilhoso, que tudo aquilo que a gente manifestou aqui aconteça de verdade. Esse é o desejo do meu coração para vocês, que vocês tenham um excelente final de semana. E a gente segue, né? As plataformas seguem ativadas até 31 de janeiro. Quem quiser fazer parte do fluxo Melhor Fevereiro da Minha Vida, tem até o dia 1º de fevereiro, 5 horas da tarde. A gente vai mandar um Google Forms para ficar mais fácil para vocês preencherem lá. É bem rapidinho. Preencheu no Google Forms, diz que autoriza. Escolhendo fazer parte do grupo VIP, a gente já vai começar a ativação no próprio 1º de fevereiro à noite, tá bom, gente? Aí, nesse caso, se não mandar até 1º de fevereiro, 5 horas, vai precisar ficar para o próximo movimento, porque aí a gente vai encerrar o grupo, a gente vai sentir a energia do grupo, como a Cris falou, e a gente já vai fazer as ativações, tá bom? Obrigada, Cris. Vou deixar você se despedir. É sempre um prazer estar com vocês, com o Otávio, com todos que entraram. A gente é muito grata ao chamado que vocês já estão atendendo aí. Nossa primeira live teve muitas visualizações. Quem não assistiu, vai lá e confere. Tá tanto no Cris F Terapeuta, como está no Otávio Raposo, tá no Escola Convida, no Espaço Leve Ser. A gente replicou para que mais pessoas acessem. Então, siga a gente em todas as nossas plataformas, meios de comunicação, que a gente sempre está transbordando um pouquinho do que a gente sabe para vocês, do que faz sentido para a gente, do que a gente vive, porque é a essência do nosso coração que todos estejam mais próximos e abundantes. Lembrando que isso é nosso direito divino, mas precisa ter pensamentos de adulto e controlar esses pensamentos para realmente o que você deseja viver. Grande abraço e ótimo final de semana a todos.